Beatriz Ferretti, nossa editora de internacional, já está aqui no estúdio com a gente para repercutir aí as capas dos principais jornais pelo mundo. Tudo bem, Beatriz? Bom dia. Bom dia, Paula. Tudo bom? A gente começa com a capa dos Estados Unidos, inclusive, né? Pois é, já que estávamos falando sobre os Estados Unidos, eu trouxe aqui primeiro o New York Times, claro, trazer a pandemia como assunto principal. Trazem aqui no título, enquanto os ricos soam alarme, a nação luta. E eles trouxeram um mapa interessante mostrando os casos de coronavírus nos Estados Unidos. Vai destacar atualmente o estado de Nova York se tornou o epicentro da doença no país. Então, 40% dos casos dos Estados Unidos estão concentrados por lá. A gente estava vendo, né, uma reportagem agora sobre o governador Andrew Cuomo pedindo nessa quinta-feira para que 75% dos trabalhadores fiquem em casa. Então, como mais uma medida preventiva contra a Covid-19, a gente sabe, nós falamos aqui que o Estado já havia determinado o fechamento de locais públicos que reúnam mais de 50 pessoas. Então, agora essa nova determinação para que 75% da força de trabalho do Estado fiquem em casa, não saiam de casa. E onde você falou é bem aqui, realmente, em Nova York. Olha só, onde está a bolha maior em vermelho, onde a gente tem os maiores casos. Em Nova York, quem já foi para lá sabe que eu comparo que Nova York é São Paulo, a São Paulo daqui é a Nova York, sabe, brasileira. Grande metrópole. Grande metrópole, gente caminhando o tempo inteiro, Times Square, os metrôs, né, transporte público lotado. Então, realmente deve ser bem difícil manter essas pessoas longe. E como a gente estava vendo na reportagem ali, o Trump também falando, Leonora Pascoal, a economia também acaba sendo bem afetada com essas medidas, mas não tem o que fazer, né, Bê? Pois é, já são mais de 13 mil casos de coronavírus nos Estados Unidos, 200 mortes, mais de 200 mortes. E aqui eu também quero destacar o estado da Califórnia, né, que tem menos casos em relação ali a Nova York, mas o governador determinou, como a gente também estava acompanhando aqui, o isolamento total dos 40 milhões de habitantes por lá, né, Paula? Ficando em casa todo mundo. Essa determinação praticamente no mundo inteiro, gente. Acho que só a China que agora está diminuindo os casos, né? A gente tem também El Tempo. De onde é esse jornal? Isso, El Tempo da Colômbia, trazendo aqui para a América do Sul, porque a Colômbia já registra até agora 128 casos de coronavírus e o governo de Bogotá, a capital Bogotá, já tem 50 casos e o governo de lá decidiu fazer um isolamento temporário. Eles estão chamando de simulacro de isolamento. Então, vai ser uma simulação que começa a partir de hoje já. Então, os colombianos que moram em Bogotá já amanheceram com essa determinação de quarentena, que vale até segunda-feira. Então, são 4 dias de isolamento para o governo estadual sentir como que essa medida vai se desenvolver por lá. E aí eles dizem que é uma espécie de preparação para um isolamento mais radical, se for necessário, lá para frente. A Colômbia já havia determinado também o fechamento de fronteiras para qualquer pessoa que vier do exterior. Então, esse isolamento das fronteiras começa a valer na segunda-feira e também é válido para cidadãos colombianos. Então, a partir de segunda-feira, qualquer pessoa que vier de fora não vai poder entrar no país por 15 dias, Paula. Bom, eles estão ainda mais adiantados, eu acho que é super bom também se adiantar, viu? Pode ser que dê mais certo. Agora eu trago o Corriere della Sera de Bérgamo, o jornal local de Bérgamo, a cidade italiana que é uma das mais afetadas pelo coronavírus. O sistema de saúde por lá entrou em colapso. E aí o jornal traz na capa uma foto muito emblemática que se tornou símbolo, né, Paula? Nessa semana da Covid-19 por lá, são caminhões do Exército transportando corpos, justamente porque o cemitério da cidade, os cemitérios da cidade, os necrotérios de lá estão superlotados. Então, o que acontece? O Exército está se mobilizando para fazer o transporte dessas vítimas para outras cidades, para que nessas outras cidades elas possam ser enfim, enterradas, cremadas, né? É uma situação São imagens bem muito tristes. A Itália está vivendo aí dias realmente muito tristes. E para encerrar, o Clarim, né? Isso, Paula. O Clarim, da Argentina. A Argentina já concentra 128 casos de coronavírus, 3 mortes. E aí, ontem houve o anúncio do presidente Alberto Fernandes de quarentena total por 15 dias no país. Então, as pessoas vão precisar ficar em casa, só devem sair para ir à farmácia, para comprar comida e quem descumprir essa regra poderá ser punido e detido.
Tá ótimo. Vários países que estão com números mais baixos, tomando medidas preventivas, como a Colômbia, é ótimo que isso aconteça, porque de repente no inicinho, para fazer esse teste aí de 4 dias, né, em Bogotá, quem sabe não diminui os números e vem que é melhor realmente agora, né? Já vamos fazer essa restrição agora, já fica todo mundo em casa, que assim a gente restringe e consegue não aumentar esses números aí ao longo das próximas semanas. E a recomendação, como a gente está vendo aqui, em vários países, para a gente não chegar com essa imagem aqui no final, que é muito triste da Itália, parece uma praça de guerra e os corpos sendo levados dessa forma, é ficar em casa. Obrigada, Bê. Obrigada. Bom fim de semana, até a semana que vem, Até, né? bom fim de semana. Vamos dar uma olhadinha às 7h26 lá em Marabá, norte do país, começando o dia com